tem chovido muito ultimamente. Por que a gente consegue saber, né, que tem chovido? Tá? A gente olha essa grande quantidade aqui, ó, né, de gramíneas, tá? Então, onde a gente veio pisando, né? Então, as gramíneas e também várias outras espécies que são típicas, né, da região de praia. Tá? Então, a transição entre a praia e também o continente são espécies únicas que acabam, né, ocupando esse espaço. Também não sei se vocês perceberam, né, grande parte, né, dessas espécies estão floridas, né, e tem várias inflorescências. Tá? Então lá tem uma inflorescência do tipo umbela, né, aquela que parece com um guarda-chuva. Tá? Então elas só ocorrem se tiver uma grande, né, quantidade de água, o que não é muito, né, esperado para essa região. Tá? Hoje o sol, digamos assim, não está incidindo diretamente, tá? Então a gente está com o tempo um pouco mais nublado, só que está calor, tá? Então a gente fala que é aquele mormaço, tá? Então hoje, na verdade, está um clima muito bom para a gente realizar a saída de campo, porque a gente não tem incidência direta. Vocês estão aí desse lado, né? Então, para passar para esse lado, vocês viram que o terreno aqui é um pouco instável, tá? Então eu falei assim, a gente não fica muito tempo, né, no mesmo lugar, porque mais a gente ficar num lugar, mais a gente consegue visualizar no começo da praia, tá? Então, onde a gente tem a incidência direta das ondas, né, onde elas vão e elas retornam, e a gente, né, vai afundando. E ainda a maré não começou a encher, vocês vão ver, né, a maré enchendo, ela vai subindo, né, na altura, né, do peito que a gente fala. Ah, então a gente começa os nossos trabalhos antecipadamente por causa disso, senão a gente não consegue visualizar, né, tudo que a gente ia fazer. Bom, aí vocês estão pisando em gramíneas africanas, né, não são gramíneas nativas, tá? Então elas acabam, né, digamos assim, estabilizando um pouquinho mais o solo, né? O solo é um pouco instável. Para essas espécies, né, que são típicas de mangue, tá? A gente sabe que elas têm que ter algumas raízes que a gente chama do... Além disso, como é um terreno que ele fica alagado, precisa ter, né, lá os pneumatóforos respiratórias, tá? Então as espécies, tá, que tem essas raízes respiratórias. A gente tem um indivíduo típico, tá, aqui da região de mangue, tá? Esse aqui é o mangue vermelho, tá? Olha só, dos seus caules aqui dos ramos, eles têm a coloração avermelhada, então tem a presença do pigmento que a gente chama antocianina. A maioria dos pigmentos avermelhados são dessa família antocianina, tá? Então, se vocês depois, né, vocês vão procurar aqui, o terreno está muito instável. Lá para dentro a gente consegue visualizar muitos outros exemplares, tá? Então, estou dando só aqui uma, olha só, né, uma indivíduo aqui, ele está numa fase que nós chamamos, né, do seu ciclo de vida, de fase reprodutiva. Por quê? Porque a gente consegue visualizar, né, aqui no caso dessa espécie são inflorescências, tá? Então tem um eixo principal das flores. E aí elas estão amadurecendo de baixo para cima, então elas estão abrindo de baixo para cima. Então esse exemplar, né, esse indivíduo, tá, é o mangue, né, vermelho que a gente chama, tá, reprodutiva, tá? Então essa planta ela deixa de crescer na fase em que ela está se reproduzindo. Todos aqueles produtos da fotossíntese, tá? Todos os nutrientes vão ser direcionados para a reprodução, tá? Porque a espécie tem que se manter, tem que se perpetuar.
vocês trazerem o roteiro e a gente vai ter algumas visualizações, tá? Eu não lembro de cor por onde eu comecei. Empresta pra mim aí o roteiro. Alguém trouxe o roteiro? Presta aqui. Então, olha só. Primeiro, né? Primeira pergunta já está respondida aqui. Tem esse indivíduo, tá? Isso não significa que todos os indivíduos do mangue vão estar em período reprodutivo, tá? Então, esse indivíduo aqui está em fase reprodutiva, tá? No momento ele para de crescer e ele vai investir todas as suas economias nutricionais para a sua floração, tá? Além disso, quando a gente fala em período reprodutivo, tá? A gente sempre lembra de flor, mas a gente não pode esquecer que a presença de frutos indica também o estado reprodutivo. Então essa planta ainda ela não está crescendo em altura, né? Os meristemas não estão se expandindo nem para cima nem para baixo. A planta para o seu crescimento vai se reproduzir. Então primeiro tem formação de flores, depois tem a formação dos frutos. Essa é uma segunda etapa do processo reprodutivo, tá? Não adianta nada formar flores se essas flores não vão seguir o seu caminho natural, quer dizer, formar frutos, tá? Muitas espécies nativas, tá? Elas têm o aborto de muitas flores, tá? Então, no caso, as flores são polinizadas, só que, né, aquele embrião não vai para frente, tá? Aquele fruto não consegue ser formado. Isso porque, às vezes, pode ter sido uma seca, tá? Ou então uma grande quantidade de sal, ou então a radiação solar. O evento, né, que maior propicia, né, diferenças nas plantas é a radiação, né, a luz solar, tá? Então, geralmente quando tem esses problemas aí na reprodução ou na falta de sementes, a gente tem a luz como esse fator principal. Bom, a gente ainda não teve, né, a aula de caule, mas a gente tem algumas informações. Eu pedi para vocês, né, verificarem aqui as características do caule. Se tem epiderme, significa o quê? Que é uma planta que está em crescimento primário. Então a gente vai verificar esse caule esverdeado ou, no caso aqui dessa espécie, avermelhado, tá? Então ele está em crescimento primário. Se tem, todo mundo olha ali para trás, ó. Tem várias espécies típicas também de praia. Olha só, tem o tronco, né? Então tem o crescimento secundário. Então significa que ela tem o quê? A periderme, tá? Não existe mais epiderme, mas tem periderme. Aqui nesse caso, olha só, voltando aqui, ó, nós temos, né, ó, somente as pontas dos ramos em crescimento primário, tá? E as partes mais velhas, né, todas estão em crescimento secundário. Então, olha só, tem a coloração típica, né, essa coloração marrom, assim. Então a gente tem aqui né, crescimento secundário. A gente tem o meristema lateral, né, agindo nesse crescimento. Então, as porções, né, mais jovens da planta em crescimento primário, mesmo porque se a gente pegar, a gente vai ver que está bem mais fininho, né, em espessura do que aqui, ó, onde a gente teve a origem, tá? Além disso, tá? Vou pedir antes de vocês pegarem em qualquer planta ou pegarem em qualquer animalzinho, tomem cuidado. Tem aranha, tá? Eu sei que muitas vezes a gente vai buscar isso, mas tomem cuidado, porque às vezes a gente é pego de surpresa, tá? Então, fiquem aí, cuidado, tá? Então tomem esse cuidado, porque às vezes alguém pode ter alergia.